Meu nome é Roberta, eu tenho 44 anos e eu vou tentar explicar mais ou menos como foi o curso para mim, como está sendo ainda, né? Eu tenho uma história familiar um pouco difícil com relação aos meus pais. Eu saí de casa muito cedo também. Eles mudaram e eu acabei morando sozinha, tudo. E eu tinha muita lembrança, muita mágoa dos meus pais por controle, violência e tudo mais. E eu fiquei muitos anos sem falar com meu pai. Eu consegui falar com ele quando meu primeiro filho nasceu e morreu. Então eu descobri que, apesar de eu ter ficado muito tempo afastada dele, eu precisava falar com ele, mas nunca foi um relacionamento fácil, a gente nunca conseguiu dialogar. Mas esse ano ele ficou muito doente, ele já estava doente, foi alcoólatra a vida toda. E eu senti a necessidade de estar limpando, digamos assim, o meu sentimento com relação a ele, né? Tive um sonho, antes dele ir para o hospital, que eu via ele preso a aparelhos, eu não queria chegar perto dele e tudo mais. E no dia dos pais eu liguei para ele estava em casa ainda, e conversei um pouco com ele, e acho que logo em seguida, durante a semana, eu recebi o link do curso. A constelação familiar é uma coisa que eu já tinha tido vontade de fazer, mas assim, não tinha tido oportunidade, eu não tinha sentido talvez o chamado. E naquela semana eu senti, nossa, vou fazer. Eu achei que me ajudou demais a aceitar esse momento, a passar esse momento junto com ele. Meu pai faleceu dia 28 de setembro. Me ajudou muito o curso a ver talvez um pouco do que ele tenha passado. Ajudou também a juntar a família, a ter vontade de encontrar com as minhas tias, irmãs dele e tudo mais. Agora no feriado dia 15, nós nos encontramos. Meu pai, antes de falecer, ele começou a contar uma história dos seus pais. Eu perguntei, pai, você sonha com a sua mãe, com seu pai? Porque eu sonhei com a minha avó e com meu avô, 2 semanas antes do meu pai falecer. E ele estava com muita dificuldade de fala, eu não conseguia entender o que ele falava. E ele começou a contar uma história e chorar. E eu, louca para entender o que ele estava falando. E conversando com as minhas tias, eu falei mais ou menos algumas palavras que eu entendi, e elas me confirmaram as histórias, né? Inclusive nesse dia que eu estava conversando com elas, eu segurei a mão da minha prima de um jeito, e a minha tia olhou para mim e falou assim, eu era muito apegada à minha irmã, que também já faleceu, e ela segurava a minha mão exatamente dessa forma. Então eu entendi que todos estavam ali, todos estavam presentes, foi muito libertador. Eu fiz o curso de uma forma meio rápida, eu acho que eu tinha uma necessidade assim de estar liberando algumas coisas rapidamente. Pretendo voltar a fazer, tentar me aprofundar. A gente não tem muita informação, mas eu acho que só de pensar você já sente essa presença. Eu fiz um workshop com os índios Maori em março também. Esse ano foi bem complicado, comecei o ano com cirurgia, tirando o útero, uma delícia. Teve até umas outras pessoas que falaram sobre a pressão, o peso de ser mãe, de ser profissional. Eu, depois dos 40, eu pirei e queria largar tudo, largar emprego, mudar de casa, mudar de cidade, até entender que as minhas necessidades eram internas, que todas aquelas cobranças, todos aqueles papéis que eu estava desempenhando, eu não precisava ou não fazer daquela forma. Então, estou passando por um processo de aprendizado bastante intenso esse ano, né? Vamos ver o que vai dar e o que vai vir aí pela frente. Desejo muito boa sorte para todas vocês e que a gente consiga liberar muita coisa e preparar um futuro melhor aí, né? O que eu já fiz, o que eu já vivi com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 18 e um de 12, não tem como voltar atrás, eu acho, né? Mas acho que a gente conversa bastante, tenta falar para eles, olha, existem outros caminhos, existem outras formas, e não se limite ao que a gente está deixando, né? Infelizmente a gente deixa as coisas dentro deles, né? Mas há caminho sim da gente conseguir se libertar e descobrir quem somos, o que viemos fazer,
porque acho que isso sempre pautou a minha vida. O que eu vou fazer e por que eu vou fazer, o que eu vim fazer aqui. Eu sempre fui muito rebelde com relação à educação que me deram, eu briguei muito, eu fui muito rebelde porque eu não aceitava determinadas coisas. E hoje eu descubro o porquê, né? Eu precisava descobrir quem eu era e o que eu realmente, assim, guardar, esse está sendo o processo agora, guardar o que é bom e liberar o que não é, para que venham mais coisas boas. Então, tudo de bom, bom trabalho aí para todas vocês. Muito obrigada, Nathalie, por estar, assim, propiciando a tantas pessoas terem esse contato e ter essa libertação. Para mim foi um momento muito importante. Obrigada.